Estamos às vésperas das férias escolares e do recesso para muitos trabalhadores, além das festas de fim de ano. Aí começa a temporada de viagens e surgem as dúvidas. O que é preciso para viajar com menores sem dor de cabeça? Para tirar essas e outras dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Cristine Jacarandá, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça conosco hoje, é da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Bom, quais são os procedimentos legais para as crianças viajarem nessa época de festas com os pais? Também precisa levar o documento, né? E sem os pais? Na verdade, existe uma regulamentação, né? E o que diz a lei? A lei diz que menores de 0 a 12, se não tiverem acompanhados com os pais para viajarem dentro dos estados federados, precisam de autorização. Existe uma exceção, se tiver acompanhados de parentes, familiares até o terceiro grau, né? Vós, irmãos, tios, essa autorização não precisa ser elaborada, não precisa ser feita. No caso que, se a criança for acompanhada por um vizinho, um amigo, precisa ser feita essa autorização e tem um formulário. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, elaborou um instrumento que ficou linear. É fácil a consulta no próprio site, através da resolução 131, que os pais podem acessar e qualquer outra pessoa pode acessar. Tem toda uma medida específica, uma forma específica, precisa ser levado a um cartório reconhecido firme em 2 vias, porque uma via vai ser retida lá no órgão fiscalizador. Então, às vezes, acontece de ser surpreendido com uma via só e aí não viaja. Não viaja. Bom, e se a criança quiser for viajar sozinha, né? Tiver alguém, um parente esperando no outro local, isso é possível? A partir de que idade? Nós temos 2 contextos, né? Se a criança for viajar sozinha, com municípios limítrofes, algo próximo, não precisa de uma autorização, né? A criança pode ser deslocada sob os cuidados do pai e chegar lá. Isso nós estamos falando em criança agora acima de 12 anos, né? Se ainda envolvermos crianças de 0 a 12, a recomendação é a mesma. Não estando com os pais, né, a criança precisa de uma autorização. Se for de um maior, não precisa ser um familiar. Se estiver acompanhado de um maior, precisa ter uma autorização. A criança, importante, Érica, importante a sociedade ter consciência de que a criança precisa estar com o documento dela também. Porque até mesmo com os tios, avós, precisa estar com o documento, um registro de nascimento. Porque como que vai ser comprovado que essa criança tem um parentesco? Às vezes os pais lembram-se das malas e esquecem dos documentos dos menores. Quando a gente pensa em viagem, geralmente pensa aí em viagem rodoviária, de ônibus e de avião. Daí tem todas essas recomendações aí. E se for viajar com a criança de carro? Porque também a criança pode viajar com os pais de carro, com os parentes de carro e pode também viajar com o amiguinho da escola, que aí não tem nenhum vínculo de parentesco. Como é que fica a documentação nesse caso se for parado pela polícia? Então, é importante essa sua pergunta, porque às vezes os pais se preocupam de colocar a criança dentro do carro, porque não passa por um aeroporto, o carro sai da garagem para outra garagem, e os pais esquecem que precisa sim. Porque se no caminho entre uma garagem e outra houver uma fiscalização de um órgão competente, esse documento tem que estar lá na malinha, né, na carteira dos maiores que estiverem ali. Cuidado, pai, lembrem-se disso, de garagem a garagem existe um percurso. E nesse percurso pode haver uma fiscalização. Pois é, e se for viagem internacional, muda essa documentação? Com certeza, se a viagem for internacional, o cuidado é maior, né? Por que eu digo que o cuidado é maior, Érica? Hoje existe uma preocupação, tanto das autoridades, né? Eu representando a comissão da OAB, representando a OAB aqui, nossa preocupação é impedir ou inibir o turismo de criança, o turismo sexual de criança e o tráfico de criança, que é uma preocupação hoje enorme. Então, tratando-se de viagem internacional, o que acontece? Para os pais não serem surpreendidos, façam a autorização legal, né? Se houver necessidade, em alguns casos, precisa ser feito na vara de infância e da juventude, um documento judicial, façam. E eu vou fazer uma recomendação à sociedade. Observem bem qual é a situação, se a criança vai viajar com os pais, se não vai viajar com os pais, se os pais dessas crianças estão ausentes do lugar não sabido ou já faleceram.
Então, esse documento é preciso viabilizar esse documento judicial e façam isso com antecedência, porque senão vão ser impedidos de viajar. Não dá para fazer assim de uma hora para outra, né, doutora? Exatamente. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com a advogada Cristine Jacarandá, que hoje está aqui conosco no estúdio do Jornal da Justiça, falando como viajar com as crianças nessa época do ano sem ter dor de cabeça. Doutora, em casos de pais separados, né? A senhora já falou de como viajar junto com os pais, com o vizinho, com o parente, mas em casos de pais separados, que porventura vão viajar com uma criança, é diferente dentro do Brasil e para viajar para o exterior, só com o pai ou só com a mãe, também é diferente, até porque tem conta do Tratado de Haia aí, né? Tem que ter uma documentação específica. Exatamente. Vamos então colocar a situação interna, né? Uma viagem aqui no Brasil. Se são pais separados, a criança, hoje a guarda é compartilhada, vale lembrar isso, né? Muito embora a guarda seja compartilhada, vai viajar só com o pai. A autorização precisa ser do outro cônjuge, para que essa criança viaje dentro do Brasil só com o pai, né? Vamos falar então de viagem internacional. O pai e a mãe têm a guarda. O documento precisa ser feito daquele cônjuge que não vai acompanhar a criança, não importa, e atenção é isso, se aquele pai que tem a guarda vai levar essa criança. E existe a necessidade, e é imprescindível que o outro cônjuge autorize. Com o documento da mesma forma, a documento com todos os dados pessoais do cônjuge, do pai que não, né, de um dos pais que não vai viajar, com firma reconhecida em cartório em 2 vias. E nessa época do ano, que aumenta o turismo, aumenta também a preocupação em relação à exploração sexual de crianças, de menores de idade, né, em relação ao turismo sexual, ainda muito comum no nosso país. Isso é uma grande preocupação, né? Na verdade, Érica, todo o nosso arcabouço legal foi construído para que a integridade da criança seja resguardada, né? Em todo momento, a preocupação da autoridade, do legislador foi essa. E hoje, nós não podemos nos furtar essa preocupação. Existe sim, e nós hoje estamos assim num trabalho, numa frente de combate à exploração ao turismo sexual de criança. Então, todo esse cuidado, ele tem um porquê e um pra quê. Né? Essa documentação toda, Essa documentação. Né? E eu quero colocar aqui que também há autorização para o menor se hospedar em hotel, motel, em qualquer outro estabelecimento que vai receber esse menor. Precisa também haver um documento escrito com os dados do acompanhante, com os dados da pessoa que tem o pai ou aquele que tem a curatela, a tutela ou a guarda desse menor, para que ele seja identificado como acompanhante daquele menor. E outra, o nome do estabelecimento, o nome do hotel, o nome da pousada, a autorização, da mesma forma que nós dissemos na anterior, escrita com firma reconhecida. Caso o pai ou a mãe, ou até um parente, não tenha providenciado documentação na hora do embarque, por exemplo, pode ficar sem viajar? Não dá para fazer na hora? Não dá para fazer na hora. Porque no aeroporto ou na rodoviária não vai ter um cartório para reconhecer essa firma. E o que vai acontecer? A dor de cabeça vai acontecer. Não vão embarcar. Né? A criança que não tiver essa autorização não vai embarcar. E aí nós vamos criar um problema até com as companhias aéreas. Dor de cabeça, a obrigação. Né? E se houver um embarque, vai correr o risco de acontecer uma fiscalização no desembarque, né? Então, às vezes, dá um jeitinho brasileiro ali, mas e o desembarque? Pois é. Todo cuidado é pouco. Então, vamos evitar essa dor de cabeça, né? Tá ótimo. Obrigada, doutora. Eu conversei com Cristine Jacarandá, que é advogada, e conversou com a gente a respeito de como estar em dia com a documentação da criança para poder viajar em paz e fazer uma boa viagem, Exatamente. né? Obrigada, doutora. Até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço.